Olá, tudo bem com vocês? Categorias de motocicletas. Ciclomotor. Motos que possuem menos que 50 cm3 e são capazes de chegar até 50 km por hora. Não é preciso habilitação para pilotá-las, apenas uma ACC, autorização para conduzir ciclomotores, e ter mais de 18 anos. Baby. As motos Baby são das décadas de 20 e 30, caracterizadas por serem bem rústicas. Essas motos não possuem amortecedor traseiro, seu centro de gravidade é baixo, seu tom de pintura é peculiar, haja vista que eram utilizadas até 14 camadas de tinta. A moto Baby mais famosa do mundo é a Indian. Há quem diga que as motos custom derivam das Babies. Chopper. São motos que derivam das custom com a diferença na posição do tanque, que é alto na frente e baixo atrás, formando uma linha com o eixo da roda traseira. O garfo da frente tem um ângulo em relação ao motor, maior que nas custom e seu comprimento também é maior, deixando a distância entre eixos bem grande. A maioria não tem amortecedor traseiro e normalmente possui motor Harley-Davidson de 1.200 cm3. Este estilo de moto tem a filosofia de retirar tudo que não é necessário em uma moto. Geralmente não possuem banco para o garupa, alforjes ou paralamas dianteiros. Seu visual é bastante despojado e agressivo. Custom. As custom são motos estradeiras que não priorizam a velocidade, mas o conforto. A altura do banco é baixa, as pedaleiras são avançadas e o tanque é grande e paralelo ao chão, de forma a proporcionar uma posição confortável para a pilotagem. O piloto fica recostado para trás, com os pés para frente, com as costas geralmente apoiadas em encostos chamados de sissy bar. A maioria das peças é cromada e brilhante, copiando o design das motos antigas. Geralmente possuem alforjes em couro, que são aquelas malas para levar a bagagem. São motos que apresentam desenho típico das motos americanas dos anos 50 e 60. Motos que aliam o visual e a posição de pilotagem das custom com o alto desempenho das esportivas. Naked. As Naked são motos que têm bom desempenho em relação ao motor e conjunto mecânico. Permitem uma posição de pilotagem menos deitado, melhorando o conforto para a condução em vias urbanas. Seu guidão é mais alto do que nas esportivas e não possuem carenagem. São mais adequadas que as esportivas para andar entre os carros na cidade, e apresentam bom desempenho nas estradas. O único inconveniente é a falta de proteção contra o vento. Existem no mercado bolhas e semicarenagens para solucionar este problema, mas em sua maioria, pioram o visual da moto. Off-road. As motos off-road possuem diversas variantes: motocross, supercross, enduro, cross-country, rides e trail. Os pneus são específicos, geralmente para tração na terra, e as rodas são maiores para transpor obstáculos com maior facilidade. A sua suspensão possui um curso total maior, sendo mais altas em relação ao solo, para absorver impactos e não os transmitir para o piloto. O visual geralmente é despojado, com desenho rústico ou agressivo, sem acessórios que possam ser danificados quando a moto for utilizada em trilhas. Possuem também uma relação de marchas curta e rápidas acelerações, com motores de 125 a 600 cilindradas ou mais. Supermotard. A Supermotard é uma moto trail com ciclística esportiva, de alta cilindrada e que possui como motard, rodas de 17 e 18 polegadas e pneus esportivos. Ou seja, uma Supermotard é uma moto de cross, enduro ou trail otimizada para performance no asfalto. Ganha uma maleabilidade incrível e estabilidade. Cada vez mais existem campeonatos de competição TT e as motos Supermotard, também apelidadas de fan bikes ou de supermotos, são as ideais para enfrentar percursos de asfalto e de terra e até realizar determinados saltos. Pocket Bike. As Pocket Bikes são conhecidas como motos de bolso, uma vez que podem ser transportadas debaixo do braço e destinam-se a competições, aos que procuram diversão e a todos os colecionadores em geral. Exibem um design desportivo e competitivo, mas em miniatura. No entanto, apesar do tamanho reduzido, apresentam uma alta performance graças aos 13 cavalos de potência.
Possuem um tanque de gasolina reduzido e suportam um peso máximo de 110 kg. A utilização das pocket bikes deverá ser feita em local apropriado, nomeadamente cartódromos. Street. A vantagem principal das motos de street não é a sua velocidade, geralmente entre 125 a 500 cilindradas, mas sim a mobilidade e o conforto que proporcionam. Apresentam um design muito sóbrio e funcional e são as ideais para uma utilização citadina e para enfrentar o trânsito urbano e o congestionamento das vias. A posição de pilotagem é sentada, apresentam desenho simples, com banco para garupa e não possuem muitos acessórios. A maioria das street apresentam velocidade máxima, por volta de 110 km por hora. O consumo depende sempre da cilindrada, as 500 cm3 apresentam médias impressionantes de 20 km por litro. As motos street, como o próprio nome indica, foram feitas para serem utilizadas na estrada, pois é o local onde elas apresentam um melhor rendimento e condução. Underbone. São motos com um design muito prático e funcional, porém com dimensões reduzidas, menores do que as street, geralmente com câmbio semiautomático, baixa cilindrada, abaixo de 125 cm3, baixo desempenho, baixa manutenção e baixo consumo de combustível. Apresentam acelerações menores do que as street e velocidades máximas por volta de 100 km por hora. É, sem dúvida, uma moto econômica e de uma utilidade enorme para enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades. Scooter. Também conhecidas como motoneta, lambreta ou vespa, scooter são veículos motorizados de duas rodas, que permitem uma posição de condução sentada e com os pés apoiados no piso da própria moto. Não há necessidade de usar os pés para troca de marchas, a maioria possui uma cilindrada de 50 cm3 e normalmente são montadas com câmbio automático, CVT, por corrente dentada com polias variáveis. Geralmente, estes estilos representam um meio de condução excelente, baixos consumos de combustível e não exigem custos de manutenção avultados, o que garante ao motociclista uma forma de poupar muito dinheiro. Uma característica importante que as scooter apresentam é o compartimento que se encontra por baixo do banco do condutor, o espaço ideal para deixar o capacete quando, por exemplo, não se encontra em viagem. Esportiva. As esportivas são motos com design futurista e mecânica de excelente desempenho. A fusão perfeita entre a beleza e a potência. Os motores geralmente possuem mais de 600 cilindradas, o que permite maior aceleração, algumas alcançando velocidades superiores a 300 km por hora. Em geral possuem discos de travão duplos, quadros fabricados em materiais leves, design esportivo, avanços com posição de pilotagem baixa, escapes com ruído esportivo, carenagem para reduzir a resistência com o ar. Uma outra característica muito importante das motos desportivas são os seus pneus largos. Os pneus são de extrema importância no que diz respeito à segurança do condutor na estrada e em cima da moto, pois estabelecem a ligação entre o motociclista e o solo. O facto de serem largos possibilita uma boa área de contato com o solo, tanto em retas como em curvas. Por outro lado, os avanços com a posição de condução baixa oferecem uma navegação excelente quando o condutor se encontra na autoestrada, mas não garantem muito conforto ao motociclista nas vias urbanas porque tem de realizar muitas manobras. O espaço do banco traseiro é também muito desconfortável, pois é muito reduzido, daí o motivo de se encontrar maioritariamente motos desportivas monolugares. Bobber. As Bobber surgiram na década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando milhares de soldados que retornavam para suas pacíficas vidas, encontraram a emoção e a camaradagem que eles procuravam nas motos. Algumas das características mais comuns das Bobbers dessa época eram a ausência ou a redução ao extremo do paralama dianteiro, o banco solo, o estilo minimalista, sem cromados ou adereços desnecessários, e as rodas dianteira e traseira de mesmo diâmetro para favorecer a ciclística. Big Trail. Dentro da categoria off-road, destacam-se as Big Trails. Motos que podem ser usadas para viagens longas que incluem trechos off-road. São mais confortáveis e mais pesadas,
Possuem pneus de uso misto e tanques de combustível com capacidade para até 40 litros, permitindo boa autonomia em trechos longos. São a maioria das motos que participam do Rally Dakar. Café Racer. Café Racer é uma categoria de motocicleta desenvolvida para corridas de curto percurso que eram utilizadas por jovens para apostar corridas entre cafés onde gostavam de se reunir. Porém, mais do que apenas um tipo de moto, elas representaram um movimento de contracultura, englobando o desejo de velocidade, um amor pelo rock and roll e, finalmente, um amor incondicional pelas motocicletas, que hoje está sendo revivido em todo o mundo. Surgido entre o fim dos anos 50 e começo dos 60, esse movimento nasceu de jovens britânicos que disputavam corridas em estradas inglesas, e assim buscavam uma maneira de fugir do marasmo e se divertir, cujos circuitos tinham fim nos próprios cafés, antigos restaurantes de beira de estrada, onde os rockers se reuniam para ouvir o rock and roll nas famosas máquinas de músicas conhecidas como jukebox, dos quais saíam. Além da aparência espartana e estilo agressivo, a Café Racer possui um padrão: são motos leves, com o guidão bem curto, o tanque de combustível grande à frente do banco e não priorizam o conforto, percebe-se pelo tipo de assento, bem simples e que deixa o corpo um pouco curvado à frente. O diferencial delas está no desempenho. As motos são preparadas para velocidades acima de 160 km por hora e distâncias pequenas. Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.